Eu, nessa primeira mensagem de 2019, eu não vou conseguir fugir de alguns lugares comuns, ok? Então peço perdão porque algumas coisas são aquelas coisas bem características de começo de ano. E algumas perguntas que eu vou fazer, você vai notar que tem muita essa cara de começo de ano. Eu não quero fazer nenhuma pergunta muito constrangedora para começar, porque eu não quero colocar ninguém em maus lençóis. Mas quem aqui prometeu que 2019 vai ser o ano do regime? Não? Alguém? Tem alguém aqui? Amém? 2. O resto tudo mentindo, né? Porque tem até algumas pessoas que são magras e não precisam. Mas o ano do regime. Nós vamos fazer isso. Tem muita igreja que faz campanha por ele, não vou criticar a campanha de igreja nenhuma. Mas nós vamos fazer esse ano 12 dias de dietas para 12 meses de emagrecimento. Nós vamos fazer essa campanha, vamos lançar essa campanha para abençoar você. E se você vai terminar 2019 mais esbelto e por aí vai. Mas do pessoal que planejou que 2019 vai ser o ano do emagrecimento, já saiu do script aí. E você pode pensar assim, não, mas nós estamos no começo do ano, nós estamos ainda no dia 6 de janeiro. Mas eu sei que para muita gente aqui, se o fígado se materializasse num ser humano, arrebentava a sua cara de raiva que ele está de você, de todo o trabalho que você já deu para ele só nesses primeiros dias do ano. Se o meu fígado falasse, diriam alguns, ele iria pegar toda a gordura que você jogou. É o fígado que... Eu posso estar falando uma besteira enorme aqui, me desculpem os estudantes vocês entenderam. Mas a gordura é também ali trabalhada pelo fígado, certo também? O que mais que o fígado tem que ter, além de gordura? Álcool. Olha, Brasil! Olha aí, amigos! Eu acho que às vezes a gente vai fazendo alguns planos, alguns projetos que são muito complicados, porque são planos e projetos que vão morrendo durante o ano, e às vezes eles não vão morrendo pelo simples fato de que eles eram inalcançáveis, mas porque eu noto que muitos dos nossos planos e projetos não são administrados com sabedoria. Então, por exemplo, eu poderia chegar aqui e falar assim para você: olha, se você olhar para mim, você vai notar de maneira muito clara que eu preciso perder, falando em arrobas, falando em quilos, sei lá, eu vou 5 quilos mais ou menos, eu precisaria perder para estar no peso ideal, para estar com o meu índice de massa corpórea, meu IMC, saindo daquele número que você está morrendo para, ok, vida que segue. E talvez a gente comece a notar que alguns planos a gente começa a administrar de maneira não muito sábia. Por exemplo, eu preciso perder, sei lá, 20 quilos. Então eu vou fazer um esforço tremendo para perder 20 quilos até o fim de fevereiro. E fica claro que se eu tentar fazer isso, a chance desse projeto dar errado é enorme. Por quê? Porque eu vou submeter o meu organismo a um processo muito complicado, doloroso. Até porque, para pessoas acima do peso, e eu quero lembrar que eu estou citando a mim mesmo, para que você não se sinta ofendido e citado, a alimentação, comida, às vezes está intimamente ligada a prazer, e você cortar isso significa cortar para muita gente válvula de escape para as desilusões da vida. E aí você fala, eu vou perder 20 quilos em 2 meses, soa como um pouco de falta de sabedoria de como as coisas acontecem. Talvez eu deveria pensar, eu vou fazer um projeto a longo prazo para talvez perder 20 quilos em 1 ano e meio. E aí você diria, não, mas isso ficaria muito longe. Mas para quem já está carregando essa coisa toda, esse excesso há 10, 15, 20, 30 anos, não seria um pensamento tão longe assim, e seria mais sábio. Eu estou dizendo isso num culto e numa igreja, porque sempre que começa o ano, pessoas fazem objetivos espirituais. Do tipo, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou ser mais ativo naquilo que tem a ver com a igreja de Jesus.
Só que às vezes nos falta a sabedoria de fazer planos que sejam adequados à nossa realidade. Eu já conheci gente dizendo assim: não, esse ano eu vou orar mais, então a partir do dia 1º de janeiro eu vou reservar 2 horas do meu dia para orar. E eu penso, não dura isso até 3 de janeiro. Porque uma pessoa que orava nada até dia 31 de dezembro vai ter uma dificuldade enorme de conseguir se concentrar 10 minutos para orar no dia 1º de janeiro. Quem aqui já tentou orar mais do que 10, 15, 20 minutos, sabe do que eu estou dizendo? A gente está orando e a oração fica assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, quero agradecer ao Senhor por esse dia, por estarmos aqui reunidos, nesse calor. E hoje fiz um calor, eu estava almoçando, estava suando. Preciso ver aquele negócio do ar urgente, porque se eu não vi o negócio do ar urgente, amanhã pegar o carro está complicado, amanhã às 2 acho que eu vou sair às 2? Não, acho que eu vou sair mais cedo, porque às 2 vai estar sol. Então eu vou fazer aquilo de manhã. Vou até falar para minha esposa que eu vou fazer de manhã. Eu tenho falado para ela que ia fazer à tarde, eu vou fazer. E o Senhor, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu nome. E eu não estou dizendo algo que acontece, você já orou assim. E você já dormiu orando assim. Isso acontece com todo mundo. É inerente a ser humano. Imagina Deus. Vamos lá, começou. Às vezes a oração fica tão complicada que eu imagino que a gente fala: vamos orar. E Deus fala: não, ora não. A gente começa a orar, o anjo já aperta a tecla SAP. Porque é uma coisa desconexa, não dá para entender aquilo. E muita gente deve ter desejado para você, nesse fim de ano, Natal, Ano Novo, que você tenha um ano de muita paz, amor e sabedoria. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se tudo correr bem, e se não houver uma intervenção divina, você vai fazer muita burrada em 2019. E eu gostaria de pensar sobre isso. Qual é o segredo da sabedoria para que a gente possa viver esse ano, não de maneira perfeita? Nós não conseguiremos isso, só Jesus é perfeito. Só Jesus consegue alcançar de maneira definitiva o que a gente sonha, almeja. Mas qual é o segredo de uma sabedoria que faça com que a gente viva o ano de 2019 pelo menos melhor do que os outros anos? Num nível e numa profundidade espiritual que seja um pouco melhor, que faça com que a gente chegue no final de 2019 pensando assim: não foi o que deveria ser, por causa do nosso pecado, mas foi muito melhor do que os outros anos, e com expectativas sendo alcançadas, não porque nós somos bons, mas porque Deus agiu em nós, através de nós, e nos abençoou com o Espírito Santo, dando força para a nossa vida para fazermos isso. E o texto que nós vamos ver nessa noite, para nos incentivar, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, ou o capítulo 2 inteiro de 1 Coríntios. Você tem que lembrar que, quando a gente fala da igreja de Corinto, nós estamos falando de uma igreja muito ruim. Provavelmente uma das piores igrejas da história. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele fala algumas coisas que a igreja lá fazia, que ele diz assim: só de falar o que vocês fazem já dá vergonha. Sabe aquele tipo de vergonha alheia que você tem quando vê alguém fazendo alguma coisa e você diz: não faz isso. Eles faziam isso. Então lembre-se que o contexto do texto que nós vamos ler é esse: uma igreja cheia de problemas, com uma falta de sabedoria enorme para as coisas mais básicas. Chega um capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios que ele tem que ensinar as pessoas da igreja como fazer a ceia. E se você é de igreja, você já deve ter participado de ceia um tanto de vezes, você nem sabe quanto. E vamos combinar, não tem lá muito segredo para fazer ceia. Você tem o pão, você tem o cálice, você parte o pão, serve o pão, pega o cálice, serve o cálice, come, bebe, faz uma oração e encerrou. Esse pessoal de Corinto era tão ruim e com tanta falta de sabedoria que eles conseguiam fazer besteira na celebração da ceia.
A vida familiar era uma desgraça, os relacionamentos na igreja, a mesma coisa. Então Paulo, desde o começo da carta, começa a falar sobre eles, para eles, algumas coisas importantes e elementares, para que eles vivam de maneira um pouco mais sábia. No capítulo 1, o primeiro capítulo, ele inclusive diz: olha, vocês precisam entender uma coisa, a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem de Deus, o conhecimento que vem de Deus, que tem a ver com a lei de Deus, na cultura em que nós estamos inseridos, é uma grande loucura. Paulo está divertindo esse pessoal dizendo assim: eu vou falar para vocês algumas coisas que, se vocês falarem fora desse contexto, as pessoas vão rir de vocês. Eu vou falar algumas coisas para vocês que, se vocês comentarem no ambiente que não tem a ver com igreja, não tem a ver com cristianismo, eles vão olhar para vocês e vão dizer assim: isso é idiotice, isso é coisa de gente louca. E Paulo, ao invés de falar, não é coisa de gente louca, ele diz, e é, porque Deus usa as coisas loucas para confundir, para deixar atordoadas as que se dizem sábias nesse mundo. Paulo está contrapondo a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria da cultura no mundo em que nós estamos inseridos. E ele vai inclusive dizer: a sabedoria do mundo sempre, em todas as épocas, em qualquer lugar, vai lutar contra a sabedoria de Deus, porque elas não se misturam. E então ele começa a falar sobre isso no capítulo 1, e aí então chega o capítulo 2, ele vai aprofundar isso, e está escrito que a gente vai começar a ler a partir do versículo 1 do capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: eu mesmo, irmãos, quando eu estive entre vocês, eu não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A gente vai parar por aí. Paulo sabia que ele estava falando para uma igreja dentro de uma cultura grega. A cidade de Corinto faz parte da Grécia. E a Grécia era, como vocês sabem, o berço da filosofia. E os gregos prezavam pelo conhecimento e diziam que era o conhecimento, o profundo conhecimento, aprofundar o conhecimento, uma boa filosofia que iria salvar o mundo. Então, quanto mais você conhecesse, melhor você ia se tornando. E Paulo, assim como muitos outros escritores bíblicos, vai dizer: isso não é verdade. Não basta você dar acesso ao ser humano a bons livros, a um bom material, a uma boa faculdade, porque há algo no ser humano, no coração do ser humano, que, independente do acesso que ele tem às coisas boas, vai fazer com que ele transforme essas coisas boas em coisas muito ruins. Um dos exemplos clássicos do nosso mundo é sexo. Eu vou fazer uma pergunta simples, objetiva e básica: sexo é bom ou ruim? Eu quero dizer que quando um pastor está numa igreja e ele pergunta se sexo é bom, à luz da Bíblia, a resposta é bom, porque Deus criou o sexo. Agora veja como a nossa sociedade lida com o sexo. De acordo com o que a nossa cultura faz do sexo, sexo é bom ou é ruim? Nós estamos num contexto religioso, a Bíblia diz que sexo é bom, e nós estamos tão deturpados pela cultura, que quando somos perguntados num clima religioso como esse, se sexo é bom e a Bíblia diz que é bom, a gente pensa assim: eu não sei se eu quero falar sobre esse assunto, porque dói aqui, vai pegar no fígado, eu não sei, porque no fundo a gente sabe o que a gente fez com o sexo. A nossa cultura diz assim: sexo não é importante. Sexo é só sexo.
E aí o que ela faz com algum artista ou uma celebridade, ou você, se você chegar, por exemplo, publicamente e falar assim: eu, por ser cristão, eu só quero fazer sexo depois do casamento. O que você vai ouvir? Você vai ser esmagado. Os maiores impropérios. A mesma cultura que diz, sabe o quê? Sexo não é importante. Sexo é só sexo. Desde que você faça sexo de acordo com o que a cultura diz que o sexo deve ser feito. Mas não faça sexo de acordo com o que a cultura diz, e você vai ver o quanto é importante, porque a Bíblia diz que é importante. Mas importante para a sabedoria longe de Deus é deturpar o que Deus fez. E aí Paulo, sabendo que os gregos buscavam aprofundar o seu relacionamento, inclusive com o divino, através da sabedoria, diz assim: eu, quando fui aí, lembrem-se que eu não tentei pregar usando palavras persuasivas, de maneira tão eloquente, mas eu tentei fazer com que vocês conhecessem o poder de Deus. Paulo não está de forma alguma defendendo, por exemplo, que um pastor para pregar não estude, não aprofunde o texto, porque Paulo, como a gente bem sabe, era um extremo conhecedor das Escrituras, era poliglota e conseguia conversar sobre teologia e espiritualidade cristã nos mais diversos contextos e com profundidade. Ele está dizendo: entre vocês eu não fiz isso, porque eu queria que vocês conhecessem o poder do Espírito, porque há uma coisa faltando entre vocês aí em Corinto. Vocês têm a filosofia, vocês têm os livros, vocês têm acesso a muita coisa, mas falta a vocês conhecer algo que vai fazer a diferença nesse contexto todo, que é o poder de Deus. Porque enquanto o poder de Deus não tocar o coração de vocês, vocês serão profundos conhecedores da filosofia do mundo, que caminha contra Deus, sem notar que vocês mesmos estão caminhando contra Deus. E é por isso que, estando entre vocês, eu quis mostrar muito mais do poder transformador de Deus, que pode fazer e transformar pessoas, justamente na forma como o mundo diz que pessoas não podem ser transformadas. Porque outra coisa, característica do nosso mundo é: as pessoas podem melhorar, as pessoas podem mudar. Busque a força que está dentro de você, busque a sua energia interior, busque o cosmos, evolua. Mas não diga nessa cultura que Deus mudou você, porque você vai ser execrado em praça pública. Porque nós vivemos num mundo que diz, sabiamente, segundo a cultura desse mundo: você pode, você consegue, você é alguém, seja lá o que isso signifique. Mas se você chegar e disser: Deus mudou a minha vida, Deus transformou a minha história, e fez isso de maneira miraculosa, as pessoas vão cuspir em você. Talvez não literalmente, mas você vai ouvir que você é um idiota, que você é retrógrado, que você é alienado, que você é um besta, que você é um seguidor cego de pastores que só querem dinheiro. Mesmo que o nosso mundo, a nossa sociedade, se cale de maneira conveniente, quando quem cai em pecado não deveria ter caído, porque é o astro das estrelas. Eu sou totalmente contra a sem-vergonhice que às vezes rola no meio pastoral, e a gente nunca negou isso aqui em nossa igreja. Mas o nosso mundo e a nossa sociedade tem indignação seletiva. Não depende do que se faz, mas de quem faz. A indignação sempre será seletiva, porque a Bíblia diz que o mundo tem raiva de Cristo. Só que nós vivemos numa sociedade que esconde isso. E a partir do momento que você tentar viver de uma maneira um pouco mais parecida com Cristo, essa raiva e essa indignação ficarão evidentes. Aí Paulo está dizendo: por isso eu, quando fui pregar entre vocês, eu quis demonstrar para vocês o poder de Deus. Porque Deus pode curar, Deus pode salvar, Deus pode regenerar pessoas, Deus pode agir do jeito que Ele quer agir, e não do jeito que as pessoas acham que Ele deve agir.
Porque se Deus agir apenas do jeito que as pessoas acham que Ele deve agir, Ele passa a ser um Deus abaixo da vontade humana. E Deus não é assim. A gente precisa definir de uma maneira muito clara se um Deus que falou através de uma mula pode falar através de outras situações complicadas. A sabedoria do mundo que nós vivemos vai tentar fazer toda a exegese para dizer que não. Embora um dia Jesus disse: se chegar o dia em que todos os meus seguidores se calarem, Deus faz pedra clamar. E foi Jesus que disse isso. O que Paulo também está dizendo é: se você não tiver a iluminação do Espírito para compreender as coisas de Deus, as coisas de Deus sempre parecerão loucura e utópicas. E a gente vai falar um pouco sobre isso a partir de agora. Ele continua o texto: entretanto, antes de continuar, nós estamos falando de sabedoria entre os maduros. E Paulo sabia muito bem que não era o caso desses cristãos de Corinto. Porque em outras partes da carta aos Coríntios ele diz assim: eu queria falar a vocês como se vocês fossem espirituais, maduros, mas vocês são crianças. Eu queria dar um alimento sólido para vocês, mas eu tive que dar leitinho, como um recém-nascido toma leitinho do peito da mãe, porque se eu desse um alimento um pouco mais sólido, vocês não iam conseguir suportar. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. E eu nem vou falar sobre isso, porque se você pega o que era considerado na cultura verdade inquestionável há 20, 30 anos, você começa a notar que tanta coisa mudou. Mas aquilo que cristãos sérios, comprometidos com a veracidade das Escrituras, estão falando há milênios, eles continuam falando ainda hoje. Pelo contrário, nós falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Sim, porque Paulo está dizendo que quem não alcança a maturidade dificilmente vai conseguir entender o que Deus está fazendo. É mais ou menos assim: coloque uma criança numa situação em que geralmente só adultos têm a capacidade de entender, e peça para ela explicar. Imaginem, por exemplo, sei lá, uma criança num julgamento. Aí eu sei que há alguns advogados aqui. Imagina uma criança de 4, 5, 6 anos ouvindo alguém dizendo assim: o que dizem os autos? Para a gente que tem uma certa maturidade, um mínimo conhecimento, a gente sabe que os autos a quem alguém está se referindo não são os autos de 1,90 m, mas é o quê? O processo, o documento. Agora coloque uma criança lá, ouvindo, por exemplo: digníssimo, excelentíssimo, amabilíssimo, lindíssimo, o que consta nos autos? Aí a criança vai olhar e falar: mas quem que é esse que está aqui? Porque eu só vi baixinho ali, eu não vi nenhum auto. Aí você vai dizer: não, que você não entendeu, porque auto nesse caso, inclusive, não tem a ver, porque no contexto, você ouve a mesma coisa, mas no contexto em que estamos inseridos, isso diz outra coisa. Por que a criança não entende aquilo? Porque ela não tem a maturidade para entender aquilo. É exatamente o que Paulo está dizendo: uma pessoa não espiritual, e sem a intervenção do Espírito, diante da ação de Deus, vai compreender absolutamente nada do que Deus está fazendo, ou então vai dizer que o que Deus está fazendo não é Deus que está fazendo. Coloque uma criança numa situação em que muita maturidade é requerida, e o que acontece? Ela simplesmente vai dizer: eles estão falando nada com nada. Eles falaram lá que tinha que ver o que diziam os autos, e só baixinho falou. Esses caras são idiotas demais. E aí vem alguém com maturidade e diz: não, mas não é isso que está escrito.
Não, mas foi isso que eles falaram. Não, mas esse alto é outra coisa, é outro alto. Que outro alto? Paulo está dizendo, o grande problema de muita gente ligada à espiritualidade cristã é que eles não conseguiram alcançar uma maturidade que faz com que eles compreendam a vontade de Deus. E aí quando você começa a confundir, você começa a colocar na conta de Deus algo que deveria ser colocado na sua conta. Eu sempre que eu ouço alguém falando sobre o problema do mal no mundo e tentando colocar isso na conta de Deus, eu penso, em que mundo esse cara vive? Porque eu não consigo imaginar nenhum mal no mundo que não tenha como causador óbvio o ser humano. Qualquer coisa que você pensar, qualquer coisa. Aí o pessoal diz assim, mas o que tem a ver o mal que eu faço aqui, ou fazemos aqui, com crianças que morrem de fome no interior da África? Nós estamos falando sobre desequilíbrio produzido por quem? Por Deus ou pela humanidade? Nós estamos falando sobre ganância? Se nós estamos falando sobre ganância, a gente coloca isso na conta de Deus ou na nossa conta? Aí Paulo diz, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E aí ele começa a dar um up na conversa, dizendo assim, então, ok, só que não se esqueça de uma coisa, você não consegue imaginar, seu olho nunca viu, e o seu ouvido nunca ouviu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e que vão amadurecer a sua fé e a sua caminhada nele. O que Paulo está dizendo é incentivando o pessoal a conhecer mais a Deus. Mas lembre-se que todo conhecimento de Deus não tem a ver com o aprofundamento da sabedoria humana. Tem a ver com conhecer mais de Cristo, mais da vontade de Deus e mais da obra redentora. Paulo mesmo diz, eu fiz com que vocês conhecessem o poder de Deus, e esse poder está intimamente ligado a Cristo. Paulo diz isso em uma outra carta aos Romanos. Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, Deus nos salvando, é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Quando Paulo fala, nós não conseguimos imaginar o que Deus tem preparado para nós, ele diz, volte para a cruz, volte para a crucificação e para a ressurreição. Um Deus que entregou o seu Filho para morrer por nós, e um Deus que tem poder para ressuscitá-lo dos mortos, pode fazer o que a partir disso? Pense agora nos seus problemas e nas suas dificuldades. Pense, por exemplo, que tem IPVA para vencer. Já vai vencer IPVA essa semana? Já sabe, já vence IPVA essa semana? Sim? Não? Já vence IPVA essa semana. Aí o pessoal que tem filho, lista de material escolar já está rolando por aí. Já tem lista de material escolar. O que tem mais aí rolando? Mais alguma coisa para pagar? Oi? IPTU. Aí você começa a colocar na ponta do lado, você pensa assim, não vai fechar essa conta aqui. Mas tem uma série de outras coisas. Olha para o seu coração. Se tudo continuar como está, você aguenta até o fim do ano? Sério, você aguenta? Se tudo continuar como está, seu casamento aguenta até o fim do ano? Sua relação com seus amigos aguenta até o fim do ano? E dá para garantir isso quanto? Porque em todas essas relações tem o seu lado, mas também tem o lado do outro. E aí? Talvez você esteja agora nesse mês de janeiro pensando assim, não, você está falando isso, mas as minhas contas estão equilibradas, a não ser que 3 pontos, e aí o imponderável pode acontecer. Quem é que garante? Lembra daquela propaganda de seguro? Há pouco tempo tem uma propaganda de seguro, mas e se? Mas vai ser, e aí? No entanto, lembre-se que nós estamos agora diante de um Deus que entregou Jesus. Diante de um Deus que entregou Jesus.
quais são as coisas que Ele talvez não tenha coragem de entregar para a gente? E eu não quero dizer que Deus vai ficar mimando a gente. Eu quero dizer que Deus tem poder para fazer coisas que a gente não imagina. E se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Um Deus que ressuscitou a Jesus tem quanto de poder? Porque uma coisa é a gente imaginar, eu acho que Deus pode fazer. Mas quando nós estivermos diante da situação, crer que o poder de Deus é capaz de fazer aquilo. Mas um Deus que ressuscitou Jesus dos mortos tem quanto de poder? Nós aprendemos nas noções mais básicas de teologia que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Mas será que, de verdade, de segunda a segunda, quando o bicho pega, nós cremos nisso e nos apegamos a isso? De uma tal forma que mesmo no meio das mais terríveis dificuldades e tempestades da vida, a gente consiga dormir? Será que a gente consegue compreender o quanto é real um versículo que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro? E reconhecer que esse versículo foi escrito por um cara que estava sendo perseguido por um exército inteiro. Era só um cara perseguido por um exército inteiro no meio de um deserto. E um cara perseguido por um exército inteiro no meio de um deserto diz: eu deito em paz, eu pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. E às vezes a gente está lendo um texto desse no 6º dia do ano e a gente já perdeu a noite de sono nesse ano, porque nós temos dificuldade em crer que Deus vai intervir em nosso favor e a nosso favor. Ou então cremos no poder e na capacidade de Deus de fazer isso. A questão definitiva que Paulo está dizendo para a gente que crê na filosofia, para a gente que crê no engrandecimento humano, é: pare de crer em você mesmo e creia no poder de Deus, que pode fazer em um segundo o que a gente não tem capacidade de fazer a vida inteira. O problema é que a gente vai tentando administrar a nossa vida, administrar os nossos problemas, até que chega uma hora que a gente reconhece: eu não aguento mais, eu não suporto mais. E meu irmão, minha irmã, creia que eu estou dizendo isso não como alguém que estudou teologia para poder falar sobre isso, mas como alguém que tem 40 anos e que muitas vezes chega no final do dia e diz: Deus, me perdoa, porque se foi mais um dia que eu tentei viver de acordo com a minha força e deu tudo errado, eu estou esgotado. E quantas vezes nós não pensamos em desistir e talvez maquiamos isso dizendo: Senhor, volta, não porque nós ansiamos a volta de Cristo, porque queremos estar com Ele, mas porque queremos apenas abreviar o nosso sofrimento. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantos dias? Quantas semanas? E aí Paulo diz: nunca se esqueça em momentos como esse. O seu olho nunca viu. E Paulo era um cara que ele já tinha passeado ali pela região das Ilhas Gregas. Ilhas Gregas ali. Quantos já foram aqui? Cruzeiro nas Ilhas Gregas? Não? Ninguém? Ninguém? Cruzeiro, Ilhas Gregas? Santorini? Não? Paulo já passou por ali. Paulo estava familiarizado ali com essa região da Europa, aquelas região bonitas, tipo, que a gente poderia comparar, sei lá, uma região que a gente já esteve, comparando ali com Itanhaém, Peruíbe, recônditos da beleza mundial, lugar em que você estaria se tivesse ganho a Mega Sena da Virada sozinho. 52 ganhadores na Mega da Virada. Uma pessoa falou para mim assim: eu nem gostaria de ter ganho. Eu falei: que isso? Vou falar quem? Ele diz: nossos olhos não viram coisas tão bonitas como as que Deus tem preparado para a gente. Os nossos ouvidos não ouviram coisas tão belas e profundas quanto que Deus tem preparado para a gente. E se você já tem muita idade, você já deve ter ouvido muita coisa bonita, muita coisa da produção humana que você fala: isso aqui é muito bom. Você já deve ter ouvido
muita música dos melhores cantores e cantoras, dos melhores compositores e compositoras da história. Você já deve ter ouvido a voz de alguém que você ama. Sabe quando você está apaixonado, toca o telefone, você atende, alô, e vem aquela voz, oi amor. Aí você sente isso que você está sentindo. Sabe aquela voz que você esperava ouvir e veio? Aquele som que você esperava num coração que bate. Ou a voz de um médico dizendo, não é nada. Aí Paulo está dizendo, você já ouviu muita coisa boa, mas você não ouviu nada parecido com o que Deus pode fazer. E você nunca conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para você. Mas Senhor, eu consigo imaginar, consigo me imaginar morando numa ilha paradisíaca. Você acha que isso é o máximo? Você não conhece Deus. Porque o máximo em Deus não é ter uma ilha paradisíaca para morar. É ter a paz que milhões de ilhas paradisíacas não compram, mesmo quando se está morando num cortiço. E Deus tem preparado isso para aqueles que o amam. Isso fortalece e nos dá sabedoria para começar a amadurecer e pensar nas coisas como nós devemos pensar. Pegar um pouco dessa sabedoria idiota do mundo que a gente vive e começar a focar na sabedoria de Deus, que pode fazer o que nada e ninguém consegue fazer por nós. E aí Paulo continua, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Lembra que Paulo falou? Isso a gente não conhece estudando, isso a gente conhece com o poder de Deus. Se o poder de Deus não tocar a nossa vida, a gente não vai conseguir conhecer isso, porque isso não se conhece vasculhando páginas de conhecimento e sabedoria. A gente conhece isso quando Deus toma o nosso coração. Quando Deus toma o nosso coração, a gente começa a reconhecer e encontrar uma paz que a gente não consegue nem explicar. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem? Ou seja, quem é que conhece a si mesmo? A não ser o Espírito do homem que está nele. Ou seja, o que tem aqui dentro conhece o que tem aqui dentro. Você que está aqui fora não conhece o que está aqui dentro de mim. Você conhece o que está aí dentro de você. Você conhece o seu coração, os seus pensamentos. Eu não consigo olhar para você e ter a certeza do que você está pensando, mas você sabe o que você está pensando. O Espírito, o seu Espírito que está em você conhece isso. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo, como é que você conhece Deus? Você só conhece Deus se o Espírito Santo tomar o seu coração e revelar as coisas de Deus. Ou seja, você é totalmente dependente de Deus, até mesmo para conhecê-lo. Não há uma ação humana, uma ação divina. E aí lembre-se, ele está falando isso para a gente que crê no conhecimento como saída para todas as coisas. Ele diz, não. Para conhecer a verdadeira sabedoria de Deus, o segredo não está em estudar profundamente, mas em ser tomado pelo Espírito do Senhor. E isso só acontece quando a gente profundamente se entrega. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Se o Espírito não revelar, sem chance. A gente não consegue isso com esforço, a gente consegue com entrega. E quem consegue com entrega, não consegue por si mesmo, consegue por graça. Aí o texto termina dizendo assim,
Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. Olhe para a Bíblia. Aparentemente é uma junção de loucura. Fale sobre a Bíblia na cultura em que você está inserido. É loucura. Tente viver o que a Bíblia diz sobre casamento. É loucura. Tente trabalhar como a Bíblia diz que você deve trabalhar. É loucura. Se relacione como a Bíblia diz que você deve se relacionar. Loucura. Algumas pessoas às vezes dizem, é razoável. Razoável? Se há uma coisa que não é razoável, é graça. Todos nós merecemos o inferno, mas recebemos o céu. Isso não é razoável. Isso é graça, isso é insano. Não dá para explicar. Eu não consigo explicar, não porque eu olho para a sua vida e eu vejo pecado. Eu não consigo explicar, eu olho para a minha vida. Porque quando eu olho para a minha vida e eu penso, eu vou para o céu porque Deus me alcançou, eu tenho a profunda consciência do quão injusto isso é. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos de justificação que vem de Deus. Porque nós não somos justos por nós mesmos. Nós somos justos através de Cristo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, porque eles são loucura. E não é capaz de entendê-las. Veja, não é má vontade, é incapacidade. Sabe aquela coisa que você às vezes diz assim? Está com vontade de enfiar a Bíblia dentro da cabeça da pessoa. Então, se ela não tem o Espírito, se o Espírito não revela, ela é incapaz de compreender. E deve ser tratada inclusive por cristãos que compreendem com a graça e a misericórdia daqueles que entendem, aqueles que não receberam a graça de crer. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa parte final é importante, porque ela inclusive dá um chute numa coisa que uma era de relativismo faz muito. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo assim: você não pode julgar ninguém? Já ouviu isso? Esse é um discurso tão presente em nossa sociedade. Você não pode julgar ninguém. E eu vou dizer uma coisa para você: isso é verdade. Porque quem julga é o quê? Juiz. E nós não somos juízes. Só Deus é juiz. Mas muito do que a nossa sociedade chama de julgamento não é julgamento, é constatação. Há uma diferença entre ser juiz e ser testemunha. Só o juiz no julgamento pode julgar, certo ou errado? Certo. Mas a testemunha pode se negar a dar o testemunho? Ou ela pode ser condenada pelo juiz por não dar o testemunho que ele está dizendo que ela deve dar? Note na sociedade em que nós vivemos. Geralmente quando alguém diz para você assim: você não pode me julgar, é porque você pegou ela em algum pecado. Mas se a pessoa foi pega num pecado e você viu, aquilo não é um julgamento, é um testemunho. Mas na nossa sociedade é conveniente mudar a nomenclatura de acordo com o que é conveniente para quem está ouvindo. Olha o que o texto diz: quem é espiritual discerne todas as coisas. O contexto é o seguinte: quem é espiritual diz o que é o certo e diz o que é o errado, de acordo com a maturidade que reconhece nas Escrituras. Um outro texto da Bíblia diz assim: não se esqueçam vocês que vocês têm que ter maturidade para dizer o que é certo e errado, porque quando chegar o fim, vocês julgarão até os anjos. Está escrito na Bíblia. E que ladainha é essa de que a gente não pode julgar ninguém?
Pelo menos no contexto de que você não pode dizer se a pessoa está certa ou errada. Pode. Claro que pode. Ah, mas Jesus... Porque aí vem aquelas conversas, né? Aquelas conversas em texto totalmente fora de contexto. Mas Jesus, diante da mulher adúltera, ele não julgou a mulher adúltera. Ah, não? Qual parte do texto faltou para entender o contexto? Porque Jesus diz assim: cadê aqueles que acusavam você? Ah, eles não estão aqui. Ok, eu também não condeno você. Ele julgou ou não julgou? Ele julgou, ele apenas disse o quê? Você não é condenável à morte, porque é o que eles queriam fazer. Quando o texto começa, eles disseram assim: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, a lei diz que deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? Ele não responde a pergunta, ele escreve na areia lá, ninguém sabe, ele escreveu lá: Palmeiras não tem mundial. É a minha teoria, já falei várias vezes. Fica aí. E aí o pessoal, qual é o seu julgamento, Jesus? Qual é o seu julgamento? Qual é o seu veredito? Ela merece ou não merece morrer? E ele continua escrevendo, e pressionando Jesus, até que Jesus diz o quê? Simples: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que dos mais velhos até os mais novos, eles vão se retirando, até que não fica ninguém, fica só Jesus escrevendo na areia, a mulher lá olhando. Aí Jesus olha: cadê aqueles que queriam matar você? Foram embora. Eu também não te condeno. Condeno a quê? Porque o pessoal para aí dizendo assim: viu como Jesus falou que não era pecado, que ninguém pode julgar ninguém? Não foi isso que Jesus disse. Jesus colocou a hipocrisia na cara daquele pessoal, num contexto em que ele está dizendo: se você deseja a morte de alguém por causa do pecado que ela cometeu, você tem que desejar a morte de todo mundo. No entanto, como é que esse mesmo texto termina? Esse mesmo texto termina com Jesus olhando para essa mulher e dizendo assim: vá e não peques mais. Opa! Então, se Jesus terminou dizendo vai e não peques mais, ele terminou o julgamento dizendo o seguinte: não é para a morte, mas é pecado. Então pare de pecar. Praticamente ele está dizendo para aquela mulher: pare de ser envergonhice, volta para casa e conserta a vida, para de pecar. Jesus deu a condenação? Deu, disse para aquela mulher: é pecado, mas eu vou morrer no lugar do seu pecado, no seu lugar, por causa do seu pecado. A gente pega um texto extremamente gracioso, em que Jesus diz: eu vou morrer por causa do seu pecado, e transforma num texto libertino. Não, mas a sabedoria do mundo diz isso. A sabedoria do mundo, quando possível for, vai cuspir na cara de Jesus, se assim for conveniente. Mas ao mesmo tempo, nós vivendo nesse meio, nós cremos, os nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram, e nem consegue penetrar em nosso coração o que Deus tem preparado para aqueles que amam. A partir da realidade da cruz, nada é impossível. A partir da realidade da ressurreição, nada é impossível. Nós podemos viver um ano na sabedoria de Deus? Podemos. O segredo não é corrermos atrás, mas sermos alcançados pelo Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame desse poder sobre nós, dando-nos a coragem para viver o sim quando todas as pessoas disserem não, e para também viver o não quando todas as pessoas disserem sim. Porque a nossa sabedoria não é a sabedoria do mundo em que nós vivemos. A nossa sabedoria definitiva é Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós louvamos ao Senhor por ela e pedimos que o Senhor nos abençoe para que possamos viver plenamente a palavra do Senhor todos os dias da nossa vida, para a honra e glória do teu nome, e em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal,
deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.